A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Diana Aguiar com o tema Vinde a mim, do Centro Espírita Caminho de Luz. Nosso estudo da noite de hoje é sobre a passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Foi anotado: Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, foi anotada em Mateus, essa passagem é falada por Jesus, e é interessante que quando ele fala vinde a mim, a gente já entende como um convite, como se ele estivesse chamando todos aqueles que andam em sofrimento, Então, a gente já começa a pensar primeiro para quem que é esse convite, Jesus geralmente convida a todos a seguir o seu caminho e naquele momento especificamente, eles estavam falando diretamente àqueles que se acham em sofrimento e que se acham sobrecarregados, Aqueles que acham que já não estão dando conta mais. Então, esse convite é para essas pessoas. Então, se em algum momento nós nos colocarmos nessa condição, nós podemos entender que Jesus, disse a nós que nós nos coloquemos em condição de segui-lo, e ele nos aliviaria. E aí, no primeiro momento, a gente pensa assim, será em qual época que Jesus nos fez esse chamado? Porque foi anotado no momento em que Jesus estava conosco aqui na Terra, Eu falo conosco porque nós acreditamos na pluralidade das existências, então pode ser que nós, pegamos aí um pedacinho da vida de Jesus através das nossas muitas existências. E na maioria das vezes, nós analisamos o nosso sofrimento do ponto de vista imediato, Então, nesse momento, nós passamos por uma situação difícil, nós estamos aí vivendo a pandemia, muitos de nós perdemos nossos entes queridos, passamos por o processo do Covid, alguns com mais ou menos dificuldade, alguns foram entubados, outros com menos situações, menos difíceis, alguns com sequelas, outros não. Então, todos nós passamos por momentos difíceis, seja através da Covid ou de outras situações adversas, E aí a gente pensa que nesse momento, que o nosso sofrimento, estamos vivendo em sofrimento, nos achamos sobrecarregados, é nesse momento que Jesus vai nos aliviar. Mas pode ser que esse chamado nos foi feito há muito tempo atrás, Se a gente olhar do ponto de vista espiritual, pode ser que hoje seja resultado de um chamado numa outra época. Se nós formos estudar, sobre as causas das aflições, nós temos ensinamentos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras, e nos próprios ensinamentos de Jesus, que esse chamamento de Jesus, do vinde a mim, ele vem até mesmo antes de Jesus, Se a gente for analisar bem, e nós somos espíritos com várias existências. Então, o nosso chamamento vem no momento em que nos é dada a oportunidade de reencarnar. Porque a nossa maior dificuldade, as nossas maiores dores e angústias, elas começam no mundo espiritual. A partir do momento que a gente desencarna, vive um chamamento à realidade, nos deparamos com o que nós somos e muitas das vezes nós não conseguimos dar grandes saltos na evolução do que nós passamos aqui na Terra, no planeta de provas e expiações ainda, Então, vivemos às vezes uma vida que fugiu um pouco do que nós programamos
E aí, após o momento do desencarne, nos vem o choque de realidade, né? Nos deparamos com o que nós somos, que nós somos espíritos imortais, né? Nesse momento somatório de tudo que nós já vivemos. E naquele momento, no mundo espiritual, é que realmente começa os nossos conflitos e as nossas dificuldades. Porque ali nós vamos deparar com tudo aquilo que nos aprisiona, com tudo aquilo que nos faz sofrer, com os nossos remorsos, com as nossas angústias, né? E principalmente a partir daí com a ânsia do que nós precisamos mudar. Então é naquele momento que a gente clama a Jesus. Aquele é o primeiro momento, onde a gente clama a Jesus que Ele interceda por nós e que nos dê uma nova oportunidade. Naquele momento Ele diz: "Vinde a mim todos que andam em sofrimento, e vos achais carregado, e eu vos aliviarei." Então, a partir daquele momento, no mundo espiritual, que nós decidimos nos transformar, nos modificar, nós buscamos a Jesus. E aí ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas." Então, esse é o primeiro momento onde a gente busca Jesus no plano espiritual. E roga a Ele uma oportunidade de fazermos diferente, né? Uma oportunidade de nos transformar, uma oportunidade de modificação, através do que? Através da reencarnação. É naquele momento que Jesus nos concede uma nova oportunidade para que nós possamos trabalhar as nossas dificuldades e aí sim conseguir trilhar um caminho mais próximo do que aquilo que Jesus foi para todos nós, como exemplo aqui na Terra. Vencido esse primeiro momento, onde nos é dada a oportunidade, nós já temos que ter a consciência de que a partir do momento que nós estamos aqui, Jesus já nos ouviu, né? Jesus já nos deu a oportunidade. Então, a nossa existência aqui na Terra hoje já é resultado de um chamamento nosso, onde nós nos encontrávamos em sofrimento, onde nós nos achávamos já carregados, e Jesus, através da oportunidade da reencarnação, veio nos aliviar o nosso fardo, do que nós somos, né? Nos dando a oportunidade de ser luz, onde quer que nós estejamos aqui na Terra. Então, hoje é o momento de nós fazermos valer a nossa oportunidade. Nós hoje, enquanto encarnados, né, no momento em que nós estamos passando aqui na Terra hoje, nos foi dada a oportunidade de fazer com que o nosso sofrimento e a nossa dificuldade se transformem em luz, onde quer que nós estejamos, né? E qual que é, né, o que Jesus nos promete? Na verdade, o que ele nos fala, né? Ele coloca: "Eu vos aliviarei", né? Por que Jesus nos promete o alívio e não a cura? Porque muitas vezes, quando a gente pensa em sofrimento, a gente pensa em dores físicas, né? Em problemas materiais. E aí, ao invés dele nos prometer a cura, nos prometer o resultado, né? Ele nos diz que naquele momento ele vai nos aliviar. Por quê? Porque, na verdade, Jesus vem nos mostrar o caminho, né? Qual que é a nossa proposta aqui na Terra? Não é de curas materiais, não é de conquistas materiais, mas o nosso melhoramento espiritual, através do desenvolvimento das nossas virtudes, né? E do aperfeiçoamento, melhoramento dos pontos negativos que nós ainda carregamos. Então, o trabalho é nosso. A ajuda é de Jesus, mas o trabalho é nosso. Ele não vai vir fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Até porque é como uma criança na escola, né? Se você pode pegar na mão para ensinar como é que se escreve, como é que faz a bolinha, como é que faz o nome, mas ele só vai aprender quando ele começa a exercitar sozinho.
Então, Jesus, ele nos mostra o caminho de como as coisas podem ser mais suaves, né? Que com o amor as coisas se tornam mais fáceis. Não é mais fácil de menos dor, mais fácil de mais aceitação, né? De mais discernimento do que está acontecendo. Muitas vezes a nossa revolta, o nosso sofrimento está ligado por não aceitação das coisas. Ah, por que que o mundo está desse jeito? Isso é o quê? Isso é a não aceitação, o não entendimento. Porque a partir do momento que você compreende que essa modificação coletiva depende de cada um de nós e que uma vez que isso acontecer, nós vamos estar numa atmosfera melhor, fica mais fácil de entender porque as coisas estão dessa forma hoje. As dificuldades, os conflitos coletivos, as mortes coletivas, faz parte de uma transformação que nós estamos vivendo nesse momento. E os ensinamentos de Jesus, ele vem, através do seu entendimento, nos mostrar as causas, os efeitos do que nós estamos vivendo. Vem nos mostrar, através da reencarnação, a misericórdia de Deus, né? Então, o nosso primeiro chamamento no mundo espiritual, através das leis de Deus, nos proporcionou uma nova existência. E é essa oportunidade que nós temos agora, que nós às vezes entramos em desespero, achando, né, que a nossa vida não faz mais sentido, que nós não vamos dar conta, já é uma nova chance. Nós não podemos desperdiçar esse momento que nós estamos vivendo agora. Nós não podemos desistir, né? Essa vida que nós estamos tendo agora já é a misericórdia de Deus por nós. Essa vida material que vai nos dar a oportunidade de aprendizado, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Aprende com Jesus. Jesus, um espírito, né, de alta envergadura, não precisava mais reencarnar, veio para que nós pudéssemos aprender dele, que já era, né, essas virtudes, manso e humilde de coração. Ele já era a essência disso, né? Então ele já vivenciava isso, nós tivemos oportunidade de conviver com ele aqui e aprender dele como exemplo. Então nós temos que tomar dele esse exemplo e tentar exemplificar isso na nossa vida também, com perseverança, né? Às vezes quando a gente fala, o Brasil é o coração do mundo, a pátria do evangelho, nós achamos que isso é um privilégio, que nós não precisamos passar nada, que o Brasil não precisa, né? Os brasileiros não têm que sofrer, porque nós somos a pátria do evangelho. O evangelho, ele não é privilégio para ninguém voltado à parte material. O evangelho é um privilégio de ensinamento, onde que através dos ensinamentos nós vamos conseguir nos portar melhor e a partir daí sim, plantar e colher conforme as suas obras, né? Então o nosso privilégio é do entendimento e não o privilégio como é nas coisas materiais, né? De nos afastar de qualquer dificuldade. O privilégio, como nós entendemos dentro da sociedade, de dar esse ou aquele jeitinho, né? Para burlar as leis. Isso o Evangelho não vai fazer por nós, isso Jesus não vai fazer por nós, isso as leis de Deus não vão fazer por nós. O nosso maior privilégio é o entendimento das causas, do efeito, da misericórdia de Deus na nossa vida, né? É através desse entendimento, sim, que nós seremos aliviados, porque esse conhecimento que vai fazer com que nós possamos sentir esse Jesus, essas leis de Deus na nossa vida, na nossa alma, e aí sim retomar a esperança verdadeira, né, fundamentada no amor imortal de Deus. No livro Assim Falou Jesus, no capítulo 6, no item 1, é colocado para a gente assim, André Luiz até que coloca essa leitura, falou Jesus, a cada um será concedido segundo as próprias obras. E ele comenta, né, não se preocupe com os outros, a não ser para julgá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa,
mas simplesmente através daquilo que você faz. Então, a nossa maior preocupação, né, com o nosso sofrimento, com as nossas dificuldades, é o nosso melhoramento individual, primeiramente. É o que nós estamos fazendo da nossa existência, é o que nos aprisiona, o que nos faz sofrer, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa trajetória, nos tornar mais leve, né, nos libertar das angústias, das dores, dos sofrimentos. Então, isso é um trabalho individual. Nós não precisamos preocupar com o que o outro pensa de nós, né, com o que o outro fala de nós. É claro que tudo que nós ouvimos, ou os testemunhos que nos são dados, nós temos que levar como aprendizado. Então, absorver aquilo que nos possa ensinar de alguma forma e descartar aquilo que não nos vai fazer crescer, né? Saber absorver aquilo que nos vai fazer bem, mas principalmente preocupar com o que nós podemos fazer hoje para o nosso melhoramento, né? Porque o trabalho, Jesus pode nos aliviar, mas o trabalho, ele é exclusivamente nosso. No livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, na leitura também Vinde a Mim, onde ele faz um estudo, né, a respeito dessa passagem, ele faz uma grande narrativa e finaliza para a gente com a seguinte lição. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante a direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o Vinde a Mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Então, não restamos dúvida que a todo momento Jesus nos chama a ir até Ele. Para que nós possamos ir até Ele, nós precisamos nos desprender daquilo que nos impede de seguir até Jesus. São as nossas imperfeições, são os nossos orgulhos. Será que nós estamos nesse momento preparados para nos libertar daquilo que nos aprisiona? Do egoísmo, da angústia, da vaidade, da inveja, das coisas materiais que a gente ainda quer, que a gente ainda não abre mão, né? Do ter no outro, da razão, até mesmo a razão de querer sempre estar certo, né? Então, será que nós estamos preparados para ir? Porque, em verdade, seja qual for a nossa crença, não resta dúvida que Jesus está nos chamando. Seja qual for o caminho que nós interpretamos, entendemos do Evangelho, não resta dúvida que Jesus está nos chamando. A grande pergunta é: será que nós estamos preparados para ir? Então, que possamos nos apoiar nessa fé do futuro, nessa confiança na justiça em Deus, para que a gente possa continuar caminhando e sendo luz onde quer que nós estejamos, tomando sempre as melhores decisões diante da dificuldade, tomando as melhores escolhas, aquelas que nos mantêm na conduta do Cristo, porque é só assim que o jugo será mais leve e suave, como nos orientou Jesus. E que Jesus possa nos abençoar e amparar hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Centro Espírita Caminho de Luz. Boa noite.